para o Tibete, na Índia, você tem vários mantras que moldam essa frequência de prosperidade à nossa volta. Então, assim, como que eles funcionam? Dor, porrada, não ensina, ela gera trauma. E mais, neuroquimicamente, a dor, ela bloqueia estímulos biológicos dentro do nosso cérebro, de aprendizagem. Mas eu não posso apresentar isso socialmente apenas com o argumento de que veio do mundo espiritual. Espiritualidade e dinheiro combinam? Em sua opinião, você acha que dá para desenvolver-se espiritualmente sem precisar do financeiro para poder sustentar uma base? Você acha que a prosperidade ela é uma ação da espiritualidade ou nada disso está conectado? Para falar sobre o tema, eu convidei Yuri Levi. O nome do seu canal, Atma Vidya, e significa conhecimento do ser, ou ciência da alma, o que já diz muito sobre o foco do seu trabalho. É artista plástico, tem 15 livros publicados sobre autoconhecimento, espiritualidade e prosperidade. Yuri Levi transita com fluidez entre a educação, a arte, a escrita e a espiritualidade. Ele busca traduzir conceitos complexos da espiritualidade e do autoconhecimento de forma prática e aplicável para o dia a dia. Yuri Levi, seja bem-vindo em nosso canal. Muito agradecido, muito obrigado. Honrado de estar aqui contigo e com o seu público. Yuri, bom, a nossa conversa hoje aqui vai ser um assunto que muita gente se trava, principalmente quando está trabalhando no processo de autoconhecimento. Nós vamos falar sobre espiritualidade e dinheiro. Será que combinam? E você de casa, acha que dinheiro e espiritualidade combinam? Yuri, um tema, por sinal, você lançou um livro aí que fala sobre isso recentemente, né? A deusa celta de abundância, da abundância. Quero saber sobre tudo isso, inclusive desmistificar algumas questões, que Yuri é desse, né, que mata a cobra e mostra o pau, literalmente, junto à espiritualidade na prática. Yuri, te acompanho já há alguns anos aí também, me aproximei de você através do Mazinho, que é um querido, e eu queria entender um pouquinho da trajetória, essa jornada do Yuri, antes da gente partir aqui para o tema. Como foi que começou essa ação do despertar, da consciência espiritual com você? Porque você veio da pedagogia, né, de formação, tem um canal incrível, que é o Atma Vidya, no YouTube. Obrigado. É artista plástico e tem 15 livros publicados sobre autoconhecimento e espiritualidade. Ou seja, já dá para ver aí que você traz um histórico cheio, uma bagagem muito recheada aí de conteúdo para poder trazer para a gente. Então fala um pouquinho como começou tudo isso, Yuri. Eu acho que começou na infância. Eu nasci numa família muito espírita. Meu pai chegou a trabalhar uma época com Chico Xavier. Por conta do Chico, meu pai conheceu minha mãe e o Chico foi o Cupido. E aí eu nasci dessa junção e nasci naquele ambiente. Meus pais fazendo palestra, aula em centro espírita, dirigindo centro espírita, creche para famílias em situação de vulnerabilidade, e muita aquela coisa, espiritismo, e livro, e psicografia, aquela coisa toda. E eu sempre achei isso um saco, porque isso era bonito na poesia da coisa, mas também acabava roubando a infância. Hoje isso é, inclusive, algo que os meus pais questionam muito. Eles até se distanciaram um pouco disso, com uma visão um pouco mais madura, mais crítica sobre isso, né, no sentido de que, assim, do que adianta a gente nutrir um papel de querer salvar todo mundo para fora, né, de manter aquela pose do benfeitor da comunidade, se de repente a gente tem ali a nossa família dentro de casa precisando da gente, e isso acaba não sendo prioridade dentro do aporte doutrinário que nos envolve aqui, pelo menos da consciência cultural em torno da coisa. E eu não estou falando isso reclamando, minha infância foi ótima, meus pais foram ótimos nessa questão. Mas eu achava um saco, porque para uma criança de 4, 5, 6, 7 anos ficar viajando para ouvir palestra e Divaldo Franco e aquela coisa, não tinha o menor sentido. Com todo o respeito, eu gosto né, da parte boa disso, mas eu queria jogar bola, eu queria fazer outras coisas.
Então, eu fui muito refratário, eu enxergava muito, assim, facilmente as hipocrisias do meio, e aquilo me irritava, me incomodava, e eu não queria saber. Aí, quando foi na pré-adolescência, começou a aflorar as questões da percepção mediúnica. E aí não teve muito o que fazer, eu tive que recorrer àquilo que tinha. Eu tentei lutar um pouco contra, eu não queria, mas eu vi o quanto a coisa era séria, era algo objetivo mesmo, e eu precisava dar um encaminhamento para aquilo. Aí foi o período em que eu acabei me aproximando, me reaproximando mais do espiritismo, acho que isso foi com uns 13, 14 anos, por necessidade, não por escolha. E aí, algum tempo depois, eu conheci o trabalho do Paramahansa Yogananda, me apaixonei, fui para a área do yoga, fiz a minha graduação em pedagogia, porque eu tinha o sonho de criar uma escola diferente. Eu não gosto de escola, eu queria criar uma coisa diferente, então fui fazer pedagogia por conta disso. A minha pós-graduação, como eu já estava dando aula de yoga e muito... Eu queria ser monge, eu queria ir para os Himalaias e viver uma vida de renúncia meditando na caverna. Né? Caramba! Por isso que eu gosto de falar sobre prosperidade hoje, porque eu me sinto nesse lugar de quem realmente já quis bancar, e quem bancou, se dependesse só de mim, mas acho que Deus não deixou. Ele quis me ensinar outra coisa. Mas se dependesse de mim, eu largava tudo e ia viver a Deus dará mesmo. Cheguei a fazer isso. A vida que me deu um tapa na bunda e falou, volta. Já foi o tempo disso, agora é o tempo de outra coisa. E aí eu fiz minha pós-graduação depois, estudando os yogis do Tibete. E a gente fez uma pesquisa lá com relação à questão dos místicos tibetanos. Eu me aproximei de um lama muito, muito interessante lá daquela região, conhecido como o terceiro Milarepa, Repatsu Trintarsha, que é um grande yogi. Isso acabou enriquecendo muito aquela fase da minha vida. Só que depois a minha jornada me fez esse convite de integrar muito as coisas, porque senão eu ficava muito nessa tendência muito mística, muito desaterrada, sabe? E eu percebi que no meu contexto particular, por eu já ter essa tendência muito forte, a minha necessidade era equilibrar com o lado também material. Entender por que eu estou aqui no Brasil, século XXI, e não no Tibete, na Índia, no século XIX, XVIII. O que a gente tem para fazer aqui? E foi a época que eu também me aproximei e comecei os meus estudos e as pesquisas com a espiritualidade ocidental mais ancestral, não apenas da questão dos povos originários, indígenas e tal, mas algo que me pegou muito foi a sabedoria dos druidas, o druidismo, a ecoespiritualidade. E para mim isso foi essencial porque equilibrava essa tendência muito transcendentalista que me tirava os pés do chão e que, apesar de num primeiro momento na poesia da coisa ser bonito, na vida prática, Brasil século XXI, me mostrava que eu precisava de outra coisa para complementar aquilo. E aí esse estudo da ecoespiritualidade me trouxe muito essa visão de como que a imanência do sagrado, também incluindo o mundo material, é algo importante. E como eu tinha o background da minha formação na universidade como educador, grandes eixos dessa minha formação foram a filosofia, a história, a sociologia e a psicologia. E aí eu comecei a sair um pouco desse lance mais espiritualista no sentido transcendental, e eu comecei a basear as minhas pesquisas, os meus trabalhos e as minhas publicações numa perspectiva acadêmica de olhar para isso, nesse background de psicologia, história, filosofia, sociologia. E aí eu pude entender, inclusive, chegando na questão financeira, por exemplo, né, do dinheiro, espiritualidade, prosperidade, observando essas tradições com esse olhar mais histórico, sociológico, eu comecei a perceber como muitos desses
discursos que a gente herda, não só da tradição, mas no próprio inconsciente coletivo, acerca de dinheiro, essa demonização do dinheiro, e óbvio aqui que eu não estou fazendo uma ode ao sistema capitalista, porque ele tem todos os problemas que todo mundo sabe que ele tem, mas a questão é, já que estamos aqui, como nós não sermos mais uma vítima dele, como a partir disso a gente possa contribuir para um mundo mais justo, com mais dignidade, mais equidade. Então eu comecei a perceber que muitos daquilo que a gente chama, herda de conhecimentos espirituais, eles foram muito influenciados, contaminados, maculados por manipulações institucionais em torno da religião que visavam finalidades políticas. Porque as alianças institucionais da religião ao longo do tempo foram muito alianças seculares, políticas. Na Idade Média, por exemplo, ou na época da Inquisição, por exemplo, a igreja julgava as pessoas que ela queria condenar, mas ela deixava que o poder civil matasse, entendeu? Para não sujar as próprias mãos. Então sempre teve aquele conluio. E o poder secular, né, a questão estatal, o rei, o império, o governo, sempre teve essa aliança com a questão ideológica religiosa, porque ele sempre explorou a população. Tem todas as questões de justiça social, de vulnerabilidades históricas que a gente herda hoje, que elas não nasceram ao acaso. E muitas vezes nessa ânsia por aliança, porque a instituição religiosa também queria poder para ter hegemonia naquilo que ela pregava, ela queria também dominar, mas de outra forma, de uma forma invisível, existiam essas alianças políticas. Então o Estado estava oprimindo socialmente, materialmente, para concentrar as riquezas para si, monopolizar os recursos, só que você não faz isso sem o povo se revoltar. Você precisava de narrativas vestidas de fé, que elas fossem sutilmente adulteradas, manipuladas naqueles concílios, naquelas traduções enviesadas, que tiram uma coisa que você não quer que o povo saiba, e inventa outra no lugar para falar que é aquilo. E sutilmente isso foi nutrindo o inconsciente coletivo em torno da religiosidade, da espiritualidade, com esses conceitos que acabam transformando escassez em sinônimo de virtude. Você tem que ser pobre para ir para o reino dos céus, esse tipo de coisa, que na verdade não estava nos originais lá atrás. Eu duvido muito que Jesus falava isso, por exemplo, não só Jesus, e eu posso dar vários motivos aqui históricos disso, mas basicamente isso interessava a quem? Então, interessava as alianças institucionais. O governo ia lá, oprimia o povo, e vinha a religião e falava, não, isso mesmo, sorria enquanto você está sendo oprimido, abaixa a cabeça, diga amém, porque é isso que Deus quer. E se você aceitar viver isso aqui na Terra, depois, quando você for para o céu, você vai ter um paraíso de abundância, o que é uma contradição. Isso me lembra Nina Simone, que ela dizia algo assim, enquanto eles estão prometendo o céu para você depois dessa vida, eles estão construindo o céu deles na terra que eles roubaram de você aqui. E a partir disso a gente vê como que culturalmente isso está muito contaminado no inconsciente coletivo e na tradição histórica mesmo da nossa sociedade, que quando a gente olha para a espiritualidade hoje, ainda que de um âmbito um pouco mais não dogmatizado, a gente ainda herda esses estigmas, achando que a gente tem que se sentir culpado por buscar viver uma vida equilibrada e com dignidade aqui na matéria enquanto aqui estamos. E aí minha pesquisa foi atualmente para esse lado. Nossa, olha, eu quero adentrar mais nisso, mas, Yuri, a gente assistindo ali um pouco dos seus posts, né, no Insta, eu percebo o quanto você, de alguma forma, colabora, né, com a sociedade, trazendo todas as suas pesquisas. E suas pesquisas, elas todas são fundamentadas, né, não é algo vazio. E, vem cá, eu vou um pouquinho lá atrás, tá? Para a gente poder dar uma conectada. A gente vai e vem. Então, eu queria saber, como foi para você, né, nessa caminhada, porque você tem um canal, que foi um canal muito bem assistido, né? Você deu um tempo nele, deu um tempinho nele aí, mas o seu canal, ele retratava muitos pontos ligados também
as questões da espiritualidade. E aí, você fazendo esse estudo, você mergulhando dentro, trazendo até essa base diante do que você pesquisa, né? Até mesmo porque eu sei que é um pedagogo que teve histórico também ligado a isso, porque você, além de tudo, é artista plástico, ou seja, você tem um caldeirão aí que traz uma sopa saborosa de conhecimento. Então, eu queria saber, como foi que você conseguiu integrar a sua sensibilidade espiritual, energética, com todo esse conhecimento que ele é prático, né, de uma certa forma, tem uma base que faz parte também da história, não a história apenas do que é contado, mas o que está por trás do movimento do que foi narrado ali também para a sociedade. E descaracterizar tudo isso e trazer uma verdade, nem todo mundo consegue fazer. Então, como foi para você lidar com a sensibilidade espiritual diante do que você trazia aí do teu passado, do movimento que você criou através do seu canal, através das redes sociais, e hoje você está batendo muito, né, nessas questões, fazendo com que o outro pense, avalie, né, que ele saia até mesmo desse ismo, dos santismos, ou situações que a própria religiosidade criou. É que, inclusive, isso é uma manipulação. Esse ideal da santidade encaixa dentro das necessidades que as instituições queriam que a gente vestisse para elas continuarem explorando o povo. Mas, enfim, essa pergunta que você fez, ela é adoro, muito interessante. Adoro. Pode falar que adoro. Enfim, eu até estava falando esses dias com o pessoal aqui da questão do pessoal ficar exigindo paciência diante de grandes injustiças. Não, é só ter paciência, mas porque isso aí vai ser uma coisa espiritual. Peraí, quem que criou esse discurso? Não era justamente quem estava precisando que a gente ficasse paciente com absolutamente tudo de forma alienada e não confrontasse nada? Não é também um local de se acomodar e também de uma vaidade espiritual, porque no fim eu quero parecer algo evoluído, mas quando a realidade me cobra uma ação prática, um posicionamento concreto, a gente prefere pôr a falsa auréola e falar, não, eu sou muito super, muito acima disso tudo, na minha bolha aqui. Enfim, mas isso que você trouxe de questão me lembra muito da adolescência, do início da minha atividade no campo da mediunidade. Eu sempre tive um temperamento, por mais que pareça paradoxal, um temperamento muito cético. E tenho retomado isso cada vez mais, isso tem me feito muito bem, viu? Mas isso é um outro ponto. Isso não faz com que eu negue ou abandone as minhas convicções espirituais, mas eu tinha uma preocupação no início da mediunidade, que é assim, quando eu recebia aquelas informações do mundo espiritual, eu me sentia muito constrangido, um pudor, esse que hoje eu vejo muito escasso no nosso meio, mas que eu me sentia muito constrangido em apresentar algo para as pessoas e me perguntarem a referência, a fonte. Mas de onde você tirou isso? E eu simplesmente chegar e falar assim, um espírito que me falou. Isso me constrangia muito. Eu me sentia muito desconfortável com isso. Então, claro que teve e tem a questão dos trabalhos mediúnicos que eu participo, mas eu fui sentindo, ao longo do tempo, uma necessidade cada vez mais de aquilo que vinha do mundo espiritual e que fazia sentido para mim, antes de eu apresentar para as pessoas, buscar vestir aquilo com fundamentação científica e acadêmica, para que eu não tivesse que apresentar e falar assim, acredita em mim porque o espírito me falou. Não, existe uma fundamentação, inclusive para questionar o que o espírito está falando, porque o espírito falou, pode falar um monte de besteira. Mas eu tive sempre muito forte essa necessidade. Inclusive, quando eu fui fazer a minha pós-graduação, uma das coisas que me motivou é que alguns anos antes da minha pós-graduação, em contexto de centro espírita, que na época eu era espírita, hoje eu não sou mais, na questão de rótulo, sim, apesar de respeitar, de reconhecer, de ter as convicções, apesar de filtrar algumas hoje em dia, mas em contexto de centro espírita, eu tinha recebido um livro psicografado chamado 3 anos, 3 meses, 3 dias, em que os autores se apresentavam como espíritos tibetanos. E foi muito legal
esse trabalho psicográfico, a gente psicografou. Eu acabei publicando só o primeiro livro, mas teve material para mais 2, e eu acabei psicografando 1000 páginas em um mês. Caracas! E vinha textos com características xenoglóssicas, em tibetano, foi bem interessante esse processo. E que você não tinha conhecimento, né? Não, era muito novo naquela época. Eu fui buscar aí atrás, claro, para sintonizar com aquilo, mas aquela torrente do jeito que veio não tinha um background nessa minha encarnação aqui. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, isso aqui é muito novo, vai ter preconceito até no meio espírita na época, né, de estar vindo coisa de outra tradição. Isso é uma característica do meu trabalho mediúnico, principalmente na psicografia, que eu acabo dando vozes a povos que foram dizimados, oprimidos, coisas nesse sentido. Tibetanos, os celtas, justamente para trazer esse âmbito de resgate, né? E meio que assim, ó, vocês tentaram matar os caras, a morte não existe, eles voltam, entendeu? Com corpo sem corpo. Não é por aí. Mas aquilo era muito novo e eu tinha receio, como é que vai ser a aceitação disso, né? E aí eu falei, eu vou guardar esse material e eu vou fazer um estudo acadêmico. Aí eu entrei para pós-graduação. Aí eu fiz o estudo acadêmico dos tibetanos, foi muito legal, porque quando a gente estava pesquisando em arquivos de museus, as coisas assim, a gente via ali conteúdos que eram iguais aos textos que a gente estava recebendo na psicografia. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a pós-graduação, e a partir da pós-graduação, eu publiquei um livro, acho que chamado, ele está esgotado, mas acho que chamava Yoga Tibetano, Segredos do Antigo Tibete. E aí, nesse livro, eu tinha toda a pesquisa acadêmica de background para poder falar assim, beleza, tem o conteúdo mediúnico, mas já que eu estou divulgando isso, eu quero mostrar também o conteúdo de pesquisa que fundamenta e que mostra que aquilo não é só uma bobagem. Eu acho que é um respeito não apenas com o tema, mas também com a própria mediunidade, porque se a gente fica também banalizando muito, apresentando muita coisa sem pé nem cabeça, o povo começa a olhar e falar, mediunidade, né? Começa a dar risada, não levar a sério. Então, desde muito cedo, até por conta desse intercâmbio de informação com o mundo espiritual, eu sempre tive esse ímpeto de, bom, isso é interessante, mas eu não posso apresentar isso socialmente apenas com o argumento de que veio do mundo espiritual. Eu preciso embasar. Se isso faz sentido para mim, eu, indivíduo histórico, vou lá e eu preciso também me inteirar, fazer a minha pesquisa, ver se tem fundamento ou não, e aquilo que for interessante, aí sim, compartilhar com a fundamentação que eu não diria nem séria, eu diria respeitosa ao leitor. Por exemplo, eu lancei há um tempo atrás um outro livro sobre a espiritualidade dos druidas, a espiritualidade celta, que é esse aqui, o livro verde, A Arte Mágica dos Druidas e a Sabedoria Celta. E esse livro aqui é um livro muito de pesquisa, de conteúdo, assim, bem no formato mais acadêmico. E para você ter uma noção, no final eu tenho quase umas 30 páginas de referências bibliográficas acadêmicas para trazer a fundamentação daquilo que está sendo dito. Então eu sempre tive isso muito na minha natureza. O espiritual me instiga, mas eu não me contento. Eu vou lá e na parte mais racional, material, eu tento vestir com essa roupa. Isso tem muito a ver também com a tipologia de personalidade, né? No Enneagrama, existe uma tipologia que é chamada tipologia 5, que é exatamente, são esses seres que vieram mais do intelecto, né? Então, que precisa trazer as referências, até do que recebe quando é médium, como você. Peraí, isso aqui, deixa eu ver se isso faz sentido. E daí acaba pegando as informações para poder até mesmo não é esperando validação, mas colocando algo que seja mais consistente, palpável, junto ao que está sendo dito. E conferir para ver se faz sentido. Então, eu digo que esses seres, como você, vieram para poder auxiliar a pontuar, a olhar se realmente faz sentido para o movimento aqui na Terra. Então, tudo a ver. Agora, Yuri... Eu sinto que é uma questão de coerência interna, sabe? Sim. Ainda mais para mim,
como eu já falei antes, né, na nossa conversa, eu sou neurodivergente. Então, a minha exigência de coerência para aquilo que faz sentido para mim, eu preciso me aprofundar muito antes de divulgar. E posso cometer um monte de erro, tá? E cometo um monte de erro mesmo assim. Tem uma questão também que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também lá na frente, o que tem a ver até mesmo com tudo isso, né? Que talvez seja até um tema para falar em outro momento. Talvez até convidar o Fernando bem para a gente conversar sobre isso e podíamos fazer juntos também, que é falar sobre o autismo, né? Um pouquinho sobre isso. Mas, Yuri, eu queria, dentro desse processo seu, né, de pesquisas, de estudos, de trazer, até mesmo de canalizar todo esse conhecimento que você trouxe e retrata nos seus livros, você, cara, você tem um trabalho artístico que é incrível, né? Eu fico ali namorando, né, durante horas, olhando os detalhes, que parece algo completamente fora desse mundo, né? Através da sensibilidade, do pincel, do que você consegue retratar através de sua arte. Como foi que começou essa habilidade artística? Você fez algum curso? Você tem isso já como um dom, como inspiração? Você aprimorou? Como foi? Explica pra gente um pouquinho desse processo. Não, nunca fiz curso, sempre foi desde a infância isso. Meu avô é artista plástico, muito bom para mim, um dos melhores que eu conheço. E talvez ali pela convivência na infância tenha me inspirado algo nesse sentido. E aí eu fui, sempre foi uma coisa que eu gostei. Infelizmente, o mundo de hoje em dia não dá muito tempo para a gente fazer isso apenas por hobby, né? Tem que trabalhar e pagar conta. Então, às vezes, acaba sufocando um pouco o tempo para a gente desenvolver essa área. Agora, quando isso pode também se adaptar à nossa retroalimentação daquilo que a gente oferece no mundo e também recebe, transformando o trabalho artístico em trabalho, né, profissional, aí a gente consegue se dedicar um pouco mais. E sempre gostei, nunca chamei muita atenção para isso, mas recentemente acabei recebendo muita solicitação para fazer um trabalho que eu não queria fazer, que eu não concordava, eu não gostava, que era o trabalho de retratar, ainda que simbolicamente, né, o mentor espiritual da pessoa. E eu sempre tive muito pé atrás em relação a isso. Eu sempre falei assim, poxa, não é assim, a pessoa paga alguém e isso obriga o mentor dela a deixar tudo que ele está fazendo e ficar posando com um artista, meio que quase numa sociedade financeira com os interesses do artista. Isso não está certo. E eu sempre fui muito crítico em relação a isso, até que muita gente começou a... Muita gente não. Umas 5 pessoas vieram insistentemente uma atrás da outra me pedir para fazer esse trabalho. Eu falei, eu não faço esse trabalho. Ah, não, mas eu quero que você faça algo que seja simbólico, que seja... Eu quero a sua energia ali na arte. Eu falei, olha, eu vou fazer um trabalho representativo, tá? Eu não posso prometer que vem mentor, que não vem mentor, mesmo porque os meus trabalhos formalmente mediúnicos são todos gratuitos. Tudo bem que a gente não escolhe onde a gente percebe a mediunidade é orgânica, faz parte do dia a dia, mas eu vou fazer um trabalho técnico, eu vou fazer uma leitura sua, e a partir disso eu vou fazer uma representação simbólica do que eu sinto que seja e transformo isso em arte. Se tiver, vai ser um processo anímico. Se tiver alguma intervenção no processo, não é da minha conta, que venha espontânea e assim, não estou chamando nada, não quero isso. Vou fazer um trabalho interpretativo. Só que aí, cara, primeiro que eu achei que ninguém ia gostar do resultado, até postei o primeiro resultado nas redes sociais, foi uma maior bagunça assim, de gente me buscando para fazer esse trabalho, eu não queria fazer. E outra coisa que me aconteceu, que foi um grande conflito para mim no início, quando eu ia fazer as representações, aconteciam as intervenções espirituais muito específicas, e isso é público, tem lá no meu Instagram, a gente tem dezenas e dezenas de relatos públicos disso,
do mentor aparecendo no trabalho com detalhes específicos que só tinha na cabeça da pessoa, na mente dela, coisas que elas pediam em pensamento, coisas que elas imaginavam, que elas tinham falado com o mentor, aparecia tudo ali muito, muito específico. No início começou a aparecer parente desencarnado, e aí eu cortei. Eu cortei porque eu achei que isso desviava do propósito. As pessoas vinham com aquela demanda de procurar parente desencarnado, não é a minha proposta. E eu entendi que isso também me colocava muito em risco, porque podia gerar confusão, é um tema muito sensível, e eu falei, não, eu vou fazer uma coisa diferente, não quero fazer ponte para parente desencarnado, não é essa a proposta desse trabalho. Se a pessoa quiser, procure um lugar, um espaço, alguém que esteja proposto, mas eu entendi que era um lugar que eu não queria me aventurar muito, apesar de ter acontecido coisas assim, sabe, de retratar parente que não existia nem a foto da pessoa disponível aqui, sabe, porque hoje tem redes sociais, né, o povo acha que a gente tem que pegar as coisas das redes sociais. Se eu precisar pegar alguma coisa para fazer um desenho para você das redes sociais, eu que vou pedir para você, você não tem aí uma referência para mim? Porque é um trabalho artístico, não é um trabalho mediúnico. Sim. Mas essas coisas começaram a atravessar espontaneamente, e eu tive que pôr um freio nisso. Demorou muito para eu me entender com isso, eu fiz um contrato com Deus, viu? Eu escrevi, falei, olha, eu não vou atrás disso, só que assim, se eu estiver fazendo o trabalho e de repente eu ver alguma coisa animicamente, como quem vê uma borboleta passando pelo jardim e vai lá e retrata, se eu ver alguma coisa, veja, a única forma de eu não ver seria cavar um buraco no jardim, enfiar minha cabeça lá e ainda assim capaz de continuar vendo. Então assim, eu não vou atrás, eu não posso basear eticamente meu trabalho nisso, é um trabalho profissional, de interpretação, de representação, mas eu percebo que quando existe alinhamento, e por isso que eu não posso garantir resultado nenhum, quando existe alinhamento e é favorável, ainda que eu não queira, ou ainda que eu não perceba, porque tem ainda essa possibilidade, coisas muito específicas acabam atravessando esse trabalho e se manifestando de formas muito interessantes ali. Eu dei uma pausa agora nesse trabalho, talvez eu volte esse ano, porque é um trabalho que me desgasta muito, me cansa muito produzir isso. Mas é um trabalho muito... que me surpreendeu, assim, eu tive que entender muitas coisas sobre mim, sobre... até entender historicamente como a gente vestiu de cultura a mediunidade, sabe? O que é lícito, o que não é lícito, o que é ético, o que não é ético, o que é controle, o que não é controle, o que é permitido, o que é saudável, o que não é. Então, entender esse limite, né? Por exemplo, o médico. Imagina um médico, ele é formado, ele tem a sua formação, como eu tenho lá o meu vestimento como artista. O médico, ele está atendendo no consultório dele. Mas se for para o bem, se tiver as condições, as variáveis, os alinhamentos, a espiritualidade pode atravessar o trabalho dele, ainda que seja o trabalho profissional e que ele não esteja se propondo a fazer um trabalho espiritual nesse sentido, mediúnico, enfim. Mas se tem sintonia, se tem condição, se tem necessidade, a espiritualidade atravessa aquilo, intui ele um diagnóstico que ninguém conseguiu chegar, um exame, um remédio, e o auxílio chega, o amparo chega, seja em forma de remédio, em forma de tinta, em forma de escrita. Eu acho que hoje, espiritualidade uma coisa muito orgânica, ela tem que atravessar o nosso dia a dia, não é uma coisa que é uma vez por semana. Óbvio que eu não me consagro a trabalhos mediúnicos em casa, e não banalizo isso dessa forma, mas assim, eu acredito muito num conceito que os druidas traziam, que é o Awen, que é a inspiração que flui, a inspiração divina, que é quando a gente se coloca no alinhamento com a vida, que aquilo que precisa vir, vem sem nome, sem rótulo, sem teatro, sem nada, simplesmente é um estado de comunhão com a vida. E aí as sincronicidades, eu gosto de usar mais a linguagem do Jung nisso, as sincronicidades se manifestam. Só que às vezes elas se manifestam tão insistentemente que ficam extraordinárias. Nossa, e aí você junta a arte com isso. É lindo esse trabalho, inclusive vale a pena se você não conhecer. Eu já coloquei algumas das obras aqui também
no vídeo para as pessoas acompanharem, mas vale muito você ir lá no Insta do Yuri e acompanhar. Vou deixar o Insta dele, inclusive, aqui na descrição para você poder acompanhar esse trabalho lindo. Yuri, vamos ao tema. Voltando, vamos desmistificar um pouquinho dessa prosperidade. Você fala sobre prosperidade, um tema para alguns que parece meio contraditório com a espiritualidade. Como você define essa verdadeira prosperidade? Qual a relação dela, de fato, com o dinheiro, Yuri? Eu começaria de prosperidade num sentido mais amplo, mais holístico, dizendo que assim, prosperidade, abundância é quando você se sente apoiado pela vida, apoiado pelos processos da existência. Escassez é quando você se sente sufocado pelos processos da existência. Óbvio que a gente passa por situações específicas, pontuais, a vida não é uma linha reta, mas a gente está falando daquela assinatura geral da nossa existência. Existe um clima de abundância ou existe um clima de escassez? Existem também as questões históricas e sociais que nem sempre depende da gente. Mas depende da gente a forma como a gente escolhe olhar para isso. Tá? Então, assim, eu busco olhar, quando eu falo de prosperidade, eu não vou para um olhar de ganância, eu vou para um olhar de dignidade, do nosso direito de existir com equilíbrio, com suporte e com dignidade aqui na matéria. Tem gente que fala assim, rico só pensa em dinheiro. Mas, cara, vamos ser honestos, eu acho que a hora que a gente mais pensa em dinheiro é quando a gente tá liso, velho. Quando a gente tá liso, aí que a gente não para de pensar em dinheiro. É dinheiro, nossa, como é que eu vou conseguir? É dinheiro, é loteria, e meu Deus, empréstimo, e eu quero ganhar dinheiro. Sabe, parece que tudo vira só sobre o dinheiro. E a ideia é justamente assim, como que eu consigo me alinhar com essa proposta de tal forma que eu não tenha mais que ficar pensando em dinheiro, entendeu? Que eu possa fazer aquilo que eu quero fazer aqui no sentido de dar vazão ao transbordamento da minha alma, sabe? Não adianta, eu vou me dedicar para escrever um livro aqui, eu quero escrever um livro. Pô, mas se eu preciso colocar dinheiro em casa e trabalhar, como é que eu vou ter tempo para isso? E aqui eu estou falando da vida adulta, não estou falando de quem os pais vão pagar a conta ali para a pessoa. Estou falando da vida adulta de todo mundo. Então, até para que eu tenha esse transbordamento aqui na matéria, que a gente pode chamar de propósito, como que eu garanto um amparo de retroalimentação digna nesta dimensão, sem me alienar às necessidades que aqui estão e sem também me afogar nelas. Porque, veja, prosperidade, até quando a gente está falando em termos financeiros, e não é só finanças, mas quando a gente vai em termos financeiros, não adianta nada você ganhar muito dinheiro se a sua qualidade de vida, seu estilo de vida, teu tempo de qualidade, a tua paz espiritual tá um fiasco. Isso não é prosperidade. Prosperidade é justamente você ter o suporte material que você precisa para dar conta com dignidade das coisas que você traz e manifesta aqui, mas junto com um senso de paz mesmo. Tanto que eu acabei lançando um curso recentemente focado nisso, que chama-se Mãos de Ouro, a sabedoria dos yogis para manifestar riqueza sem perder a paz. Sem perder a paz. Esse é o que me importa ali. E eu gosto muito desse trabalho de Robin Hood, assim, beleza, a gente está num sistema injusto. A minha formação, até sociológica em relação a isso, não me deixa ignorar esse tipo de coisa. A gente tem explorações, violências, injustiças sociais e estruturais das mais variadas, isso existe. A questão é, estamos nesse mundo e estamos diante disso. O que eu posso usar de recurso que transcende essas garras das explorações, que sejam recursos até da minha alma, que muitos povos falavam disso, como que eu posso usar esses recursos até como uma rebelião a essa exploração, a essa opressão? O que os antigos, o que as tradições falaram e desenvolveram de tecnologias no sentido subjetivo
de potências internas em que a gente pode se alinhar mais com essa proposta, até em termos, não vamos fingir que a gente não conhece, não pode falar disso aqui, em termos de energia, de pensamento, de emoção, de permissão, para que mesmo diante dessas situações injustas todas que a gente tem, econômicas, históricas, sociais no nosso mundo, a gente não deixe a nossa família passar fome por causa disso. A gente passa fome por causa disso. E veja, e não só nesse lugar de não passar fome, de suprir o necessário apenas e tão somente, porque a religião também usou isso para nos controlar, enquanto ela tinha muito mais do que o necessário. Sabe? As grandes instituições religiosas, majoritárias, estão entre as instituições mais ricas do planeta. Então, assim, como que você pode ter uma vida de dignidade, de transbordamento, de abastança, sem machucar o equilíbrio social, mas também sem se afundar numa escassez que ela é romantizada? Onde que está esse ponto de equilíbrio? Veja, Buda lá atrás, e até o budismo foi distorcido em relação a isso, eu dou na deusa celta da abundância, eu cito vários eventos históricos em várias religiões majoritárias, seja hinduísmo, budismo, cristianismo, em que você vai ver historicamente, com data, nome, CPF, eventos históricos em que os poderes políticos locais se apropriaram da mensagem daquela fé e distorceram ela para puxar a sardinha para o seu lado. Então, o cristianismo que chega para a gente hoje, ele não é purinho igual era de Jesus. Ele é contaminado, ele é enviesado. O budismo também, o hinduísmo também. Tudo ali tá atravessado por interesses políticos que aconteceram ao longo da história. Então, como que isso chegou no nosso dia a dia? Como que isso afeta a minha vida? A minha, a sua, a nossa? Alguém fala de dinheiro, a gente acha que é ganancioso, que é orgulhoso, mas a gente acaba romantizando aquela pessoa que está no perrengue, está passando mal, mas está lá doando sem parar. Ou seja, a gente aprendeu a romantizar a exploração, a sobrecarga, mas a gente aprendeu a ver com maus olhos as pessoas viverem com dignidade nesse plano e achou que isso é espiritual. Peraí, espiritualidade não tem que me devolver também um senso de dignidade e pertencimento à vida? Como que eu vou me sentir pertencido à existência se eu me sinto sufocado por ela dia após dia? Então, Buda, lá atrás, chegou uma vez, ele estava lá dando uma palestra, e chegou um pai de família chamado Sukandra, e perguntou para o Buda: muito legal isso tudo, iluminação, nirvana, deixar o samsara, essas coisas todas, mas é o seguinte, eu sou pai de família, eu preciso alimentar a galera lá em casa, estou traduzindo aqui para nossa linguagem, mas assim, eu não tenho tempo para procurar iluminação nesse contexto, eu preciso entender, eu preciso resolver a questão financeira. E Buda, olha que interessante, e até interessante a gente se perguntar por que não falaram isso para a gente? Por que dão a impressão que Buda se iluminou e foi viver ensinando a palavra? Buda se iluminou, a primeira coisa que ele fez foi voltar para o palácio que ele tinha abandonado e criar o filho dele, Rahula, e ajudar a esposa. Mesmo porque não tem como você falar com uma pessoa iluminada se ela é um pai ausente, né? Essa parte não conta pra gente. A gente imagina Buda vivendo descalço na floresta para sempre depois. E Buda acolheu Sukandra e ao invés de falar, não, isso é ilusão, porque isso é apego, isso é passageiro, é ignorância, é transitório, é impermanente, Buda olhou pro cara e validou ele, acolheu. Falou, não, é isso mesmo, você tá certo, realmente, não tem como a gente buscar a liberação final se aqui a gente tá pisando em vidros, o que vai para a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Você não consegue ir para os píncaros da autorrealização se a base da subsistência não está bem posicionada e resolvida. E Buda chega para ele e fala assim, inclusive, não apenas você tá certo, como eu não vou pedir para você renunciar e esquecer isso tudo, eu vou te dar um mantra, um dharani, que é um encantamento muito antigo, que é um mantra de manifestação de riqueza material. E ele passa esse mantra para o Sukandra usa esse mantra, se torna um dos sujeitos mais prósperos da região
E um dia, Ananda, que era um dos principais discípulos de Buda, chega para Buda e fala, cara, eu fui visitar aquele Sukandra, meu, a casa dele transborda grãos, pedras preciosas, abundâncias de todas as partes, eu não sei, o que você acha disso? O que o senhor tem a dizer sobre isso? E o Buda chega para ele e fala assim, olha, Sukandra tá nessa situação porque ele tá repetindo o Dharanya, que o mantra que eu passei para ele, e recomendo que você faça o mesmo, e que todo mundo faça o mesmo. Então, o próprio Buda lá atrás, ele não estava romantizando a miséria, exigindo dos discípulos uma vida de vulnerabilidade, porque é isso, para que as pessoas fossem espirituais. E até a questão de Jesus, se a gente for ver bem, mas aí ia ficar uma discussão muito longa, mas assim, muitos trechos de Jesus foram adulterados para dar a entender que ele também queria que a gente fosse pobre, enquanto a igreja ficava com tudo, né? Em nome da nossa conversão, a gente se converte com base nos nossos dízimos e indulgências, eles vestem os altares de ouros, os sacerdotes de pompa, mas a gente tem que ser pobre para ir para o céu. E assim, muitas adulterações, aquele negócio de é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Buraco da agulha era uma forma de você chamar uma portinhola que tinha nas muralhas de Jerusalém, que depois do pôr do sol, os portões principais se fechavam e as caravanas que chegavam após aquele período, eles tinham que entrar pelo buraco de agulha, que é uma portinha, tem lá isso até hoje, e às vezes chegavam até com camelos. E aí, por isso a metáfora, o camelo pelo buraco da agulha. O que acontece? O camelo entrava pelo buraco da agulha? Entrava. Era uma porta menor do que o portão, e o camelo entrava. Só que para ele entrar, ele tinha que entrar ajoelhado, e camelo consegue fazer isso, tá? E descarregado. Ou seja, essa humildade, esse desprendimento interno, essa leveza interna, não deixar a ganância do mundo te perverter internamente, tirar sua leveza. Mas se você conseguir manter isso, você entra, o camelo passa pelo buraco de agulha sim. Jesus, quando viu os amigos dele, Adoro. trabalhadores, passando perrengue lá no lago, não conseguindo pescar, não conseguindo alimentar a família, a primeira coisa que ele não fala assim, vamos viver de prana e comer alface e entregar as coisas da sua casa para os outros. Embora ele tenha falado isso no contexto de um cara ganancioso, que era outra história. Mas ele chega, ele aponta para o lago e fala, joga a rede ali. E ele insiste, quando a galera joga a rede, é abastança, é fartura, ele multiplica pão, ele multiplica vinho, ele não subtrai. Então não estou também puxando para o outro extremo, da gente achar que é só sobre isso. Mas durante muito tempo, o discurso espiritual ele foi manipulado historicamente mesmo, com data e nome, para que chegasse hoje em dia e a gente se sentisse constrangido diante dos recursos que mantêm a vida na matéria e a gente não nos desse permissão, inclusive emocional, para buscar prosperar, nem para estudar o assunto e ver que existem outras possibilidades. E Buda, lá atrás, já estava ensinando o cara a fazer as mandingas dele lá para atrair abundância. Jesus estava usando a questão supranormal dele para multiplicar coisa material, não indo só para esse lado, mas mostrando que isso também está incluso. Mahavatar Babaji, no livro do Paramahansa Yogananda, a autobiografia do yogi, ele fala para o Lahiri Mahashaya, olha, uma coisa que poucas pessoas compreendem é que o reino dos céus, do reino de Deus, está, claro, no aspecto transcendente, mas ele inclui esse mundo também. Ele é imanente aqui, e é importante a gente entender isso e aprender a transitar na matéria. A conversa com o Yuri tá incrível, não tá? Pois é. Yuri fala de prosperidade e para você poder alcançar prosperidade, você precisa também ativar a sua gratidão. Eu falo disso no meu livro, com prática de 21 dias da magia da gratidão, elevando a sua frequência, trazendo mais vida, mais saúde, mais felicidade. Nosso livro está disponível, são as práticas que eu trago na minha casa, com a minha família, e eu resolvi colocá-lo no livro. Primeiro a gente lançou ele no digital e agora nós temos o impresso. Chama a gente no Instagram e diz, Frank, eu quero o livro. Ou no link que nós vamos deixar disponível abaixo. Você pode adquirir ele no online, no digital, melhor dizendo, ou ele no impresso, tá? Mas vamos agora saber muito mais também com Yuri Levi. Oi, Yuri. É engraçado porque
tudo parte, né, por um processo de celibatário, né? As religiões em si, algumas delas, né, principalmente essas mais antigas, se a gente perceber, partiu, né, também desse princípio que muita gente acha que é por uma coisa pecaminosa, quando na verdade tem a ver total com a questão de estrutura familiar, do que pode gerar, né, mais... Eu poderia falar um pouquinho sobre isso, Yuri? Total. Eu posso falar sobre isso porque durante muito tempo eu acreditei no celibato e eu banquei isso na minha vida. Como eu disse, eu queria ser monge. E hoje em dia eu olho para isso, eu entendo que existe talvez lugares e momentos e fases da vida que isso pode auxiliar pontualmente, mas hoje eu não recomendo isso para ninguém, eu não faria e eu acho bobagem. E eu vou te dar um exemplo com base histórica também em relação a isso, que é o seguinte: eu estudo muito processos de colonização e colonialidade. E você entende que, assim, para você dominar um povo, para você colonizar um povo, não adianta só a força da espada. Não adianta você chegar lá e destruir tudo e falar isso aqui é meu agora. Você precisa domesticar os espíritos, as almas, para que aquelas pessoas aceitem a exploração. Uma forma muito forte de você fazer isso é com a narrativa religiosa, por isso que essas narrativas foram muito manipuladas. Você vê lá, tinha lá um Jesus que falava de amor ao próximo, né? E de repente esse mesmo Jesus estava sendo instrumentalizado por instituições que estavam cometendo genocídios. Você pega o Leopoldo II lá da Bélgica, que matou, sei lá, 10 milhões, sei lá quanto, agora muito lá no Congo. Ele literalmente em cartas, ele escreve, olha, eu preciso que missionários cristãos cheguem lá e doutrinem o povo de certa forma que convença eles que o sofrimento deles é para o bem deles. E assim a gente pode dominar e roubar tudo deles. Então, a primeira forma de você domesticar a cultura dominada é você converter a alma. Por isso que sempre com os exploradores iam os missionários religiosos. E não com a mensagem espiritual pura, com a mensagem distorcida. Lavagem cerebral, aí, então. Lavagem cerebral. Claro. Você precisa de muita coisa para conseguir convencer alguém que ele precisa apanhar e dizer amém, né? Pô, ninguém nasce com isso. Aí, a primeira forma é você converter, colonizar a alma. A ideologia visceral do sagrado, a identidade cultural, para que aquele povo aceite calado a dominação. A segunda forma é você controlar os corpos. Você controla os corpos com moralismo forjado dentro daquilo que você está planejando no seu esquema de dominação. Você controla o corpo, você controla o prazer, a sexualidade, que é a potência máxima de expressão no corpo físico, ainda que essa energia possa ser canalizada para outras funções e dimensões do nosso ser, mas quanto mais você vai acabrunhando a pessoa, você vai tirando a potência dela, deixando ela de cabeça baixa, fazendo ela acreditar que ela precisa, sabe, sofrer mesmo, apanhar mesmo, aceitar todo tipo de exploração, todo tipo de abuso, todo tipo de violência. E quando a gente fala de abuso, é abuso moral, abuso físico, abuso financeiro, também é abuso econômico. E aí ela já está de cabeça baixa, e aí você tira aquilo que é super democrático para todo mundo, né? O prazer sexual. Cara, aí acabou, você domina. E aí fica essas loucuras de fanatismo religioso, porque no fim, Frank, ninguém quer transcender a vida. A gente quer transcender uma vida de merda. E aí, quando a vida tá uma merda, a gente não tem potência nenhuma, não tem saída, a gente entrega tudo para quem quer nos dominar, seja materialmente, seja ideologicamente, seja espiritualmente. Ontem mesmo eu publiquei um negócio no meu Instagram de uma rapaziada do continente africano, que eu não vi o país, queria saber para falar com mais especificidade, mas que pastores, né, lá na África estavam garotada, falando que masturbação era algo muito ruim e que
por conta da masturbação, muitos jovens ali do contexto do país deles tinham problema com dinheiro, tinham problema financeiro, de prosperidade, porque se masturbava e dispersava energia. Claro que a gente também não está falando para ir para um lado de exagero, mas a questão é a seguinte, eu olhei e falei, nossa, então os jovens da Bélgica, por exemplo, não se masturbam, porque os jovens da Bélgica não estão com problema financeiro igual o cara da África, mas, opa, peraí, o jovem da Bélgica não está com problema financeiro como o cara da África, não porque ele não se masturba, mas porque o próprio Leopoldo II, que eu estava falando agora, que é um dos exemplos, mas toda a cultura eurocêntrica é lotada disso, o Leopoldo II foi lá, matou 10 milhões e mais, roubou tudo, e hoje o jovem da Bélgica tem a liberdade financeira dele, a liberdade sexual dele, mas, olha que interessante, o problema ele é estrutural, histórico, mas eu convenço o jovem da África que o problema financeiro dele não é histórico, o problema financeiro dele é porque ele bate punheta. É isso, entendeu? É isso. E o que está legitimando isso de fundo? A religião, o discurso religioso, o discurso espiritual dos caras. Você fala, porra, bicho. Aí você vê como que o domínio é cruel, cara. É cruel. O dia que ele descobrir que ele se masturbando, ele vai ganhar a mesma coisa, entendeu? Então, caramba, tem a ver também com o controle do corpo. Sim, sim. E é tudo ligado. É tão bom te ouvir, Yuri, porque a gente vai aprendendo, né, bebendo aí dessa fonte, mergulhando, e eu acredito que esse livro teu, ele é o mais atual, Yuri? Adeus esse aqui é o mais atual. Esse aqui é o mais atual. Eu acho que esse livro, ele vai coroar muitas das questões do que você traz das suas pesquisas materializadas. Eu tenho essa impressão. Tudo isso tem aqui. Sim, pelo que eu vi, assim, eu ainda não li o livro, mas pelo que eu ouvi você falando, né, no Instagram, fazendo trechos ali, né, leituras do próprio livro, nossa, a gente fica instigado e na vontade também de beber mais dessa fonte. E a gente percebe que hoje em dia, eu queria até que você me falasse sobre isso dentro dos seus estudos. A questão da prosperidade, da consciência, né, até mesmo consciência financeira, de você ter uma qualidade de vida financeira muito melhor através desse autocontrole, isso tem expandido, né? A gente vê muita gente falando de prosperidade, claro. Eu acredito que a forma que você traz, a visão que você traz, ela é uma visão muito mais ampla e que tem estruturas. A gente falou até aqui de espiritualidade, está falando de espiritualidade e também do dinheiro, né, do financeiro, mas também, no geral, a prosperidade engloba tudo isso. Então, eu queria que você me falasse um pouco. Você percebe que a gente está vendo, inclusive, jovens mais conscientes com essa riqueza material, onde eles estão conseguindo, inclusive, agora, a dar outros valores em várias questões. Está mudando. Tem alguma coisa aí girando que a juventude ela está mudando também a forma de buscar esse prazer cultural. Então, eu queria que você me falasse se isso tem a ver com essa junção, né, dessa consciência, tanto com relação ao domínio da tua própria condição de prosperar, de criar o seu dinheiro, né, a sua liberdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Dá para entender, eu acho que é um movimento que não tem como a gente escapar. É uma tendência. Porque, assim, não é simplesmente o deixar de ir na balada. É a gente identificar na nossa vida quando a balada é celebração e comunhão, cultura, e quando a balada é anestesia. Eu acho que a galera está começando a perceber quando a balada é anestesia. Uhum. E aí a gente deixa de ter um pouco de paciência para isso, né? Porque você começa a ver que, assim, dá para você investir a sua energia em coisas que são muito mais producentes para a sua vida, que vão te trazer muito... Exato. E, assim, hoje, com a internet, com a gente com esses jovens acessando conteúdo, informação de tantos lugares e podendo ganhar dinheiro pela internet também, e planejar a vida com uma visão um pouco maior. Óbvio que isso não tira todos os defeitos, não significa que tudo vai ser perfeito, mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma perspectiva mais ampliada
sobre isso. Eu digo que assim, eu comecei a trabalhar, a enveredar um pouco o meu lado para essa questão da prosperidade, quando eu percebi que assim, antes eu fazia os vídeos lá no YouTube e as pessoas falavam, ah, nossa, eu vi a mensagem lá e me senti muito em paz, que coisa linda. Isso me alimentava. Até no dia em que eu divulguei uma coisa lá que dava oportunidades financeiras para desbloquear mesmo um pouco da vida financeira da pessoa. E um cara me escreveu assim, cara, muito obrigado, porque além da paz, eu hoje, por conta do conteúdo que você me trouxe, hoje eu consigo dar um jantar com dignidade para minha família e pôr comida aqui em casa. Cara, aquilo me pegou de um jeito que eu falei, é isso, sabe? Isso é muito forte, isso é muito forte. As pessoas se emanciparem nesse sentido de entender que elas podem viver com dignidade. Aqui não é só a paz no coração, sabe? É a paz no prato, é a paz na segurança, é a paz na saúde, na liberdade garantida na matéria. E eu acredito que isso cativa os jovens de todas as formas, independente de terem uma visão espiritualista ou não. Então, acho que é um sintoma, uma característica, nem sintoma, característica do nosso tempo. Parece que já tem até uma pesquisa dizendo que o Brasil é o tempo que tem mais jovens ricos, ou seja, por conta do digital, então expandiu muito. E por conta da necessidade, né? A gente estava num extremo, até antes de equilibrar, a tendência a ir para um outro extremo, então vai ter muita gente ganhando muito dinheiro agora, às vezes de formas não tão legais, não necessariamente criminosas como tinha antigamente, né, da quadrilha que vai roubar o banco, mas de um conteúdo apelativo e vazio. Eu acho que as coisas vão se equilibrar, mas sim, estou percebendo muita gente começando a ganhar muito dinheiro aqui. A ideia do deusa celta da abundância, Frank, eu conto uma metáfora. Imagina que Deus venha na forma de uma mãe muito amorosa e sente do nosso lado para falar da nossa vida financeira. É isso esse livro aqui. Porque o divino sempre se manifestou trazendo essa questão. Culturas houveram que ouviram isso. Uma das culturas que deram atenção foi a cultura celta. Então ela preservou essa sabedoria. Então ela consegue chegar para você, ainda que nos dias atuais, e falar assim, imagina a mãe divina sentada do teu lado e falando sobre ganhar dinheiro com você, pegando o teu histórico e conversando sobre isso na sua vida, aquilo que a gente acha que é um tabu espiritual. Como que seria? Então eu acredito que a gente está numa proposta agora histórica de ressignificar as nossas relações com a energia financeira, historicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, mas também espiritualmente. Isso também é devolver dignidade para as pessoas, porque é o seguinte, não é ruim você não ganhar dinheiro só por ter um valor baixo na conta do banco. Quando você faz, você tenta, você investe e não tem retorno financeiro, você não ganha dinheiro, você precisa investir, você precisa pagar conta, você precisa comprar remédio, a sensação que o nosso inconsciente ouve não é simplesmente de você está ganhando pouco, não está vendendo, não está entrando. O que visceralmente o nosso inconsciente lê disso é como se o meio e as pessoas à nossa volta estivessem falando assim, dane-se a sua sobrevivência. Porque no fim é visceral, é sobre isso, sabe? Você está fazendo o seu melhor e não tem retorno para você se manter com dignidade na vida material. Você se sente sufocado. E aí entra a questão da escassez se sentir sufocado pela existência. Você acha que a espiritualidade quer isso da gente? Isso é espiritualidade? Espiritualidade não é justamente devolver para a gente um senso de pertencimento integral à vida, aqui ou em qualquer dimensão? Então esse retorno também é um retorno à casa com C maiúsculo, nesse sentido consciencial. Sem se perder nos outros extremos, mas enfim. Yuri, aproveitando a deixa, qual é o maior bloqueio mental que impede as pessoas de viverem uma vida mais próspera, na sua opinião? Eu acho que assim,
da parte que nos compete, porque eu também sou pé no chão com isso, eu acho que nem tudo é nossa responsabilidade. Tem as questões sociais que eu não tiro da equação mesmo. E tem privilégios e não privilégios nisso, e é mais difícil para algumas pessoas, sim. Agora, eu tenho observado, Frank, para ser muito honesto, e tem me surpreendido que, mesmo diante da oportunidade de mudança, o que acaba prendendo muitas pessoas são apegos emocionais, lealdades emocionais a casos de escassez. Ah, o pai, a mãe se sacrificou a vida inteira para você crescer. Quem é você para ganhar mais dinheiro que o seu pai e sua mãe, que são referência para você? Até na religião, Jesus sofreu, morreu na cruz. Quem é você para ter uma vida boa? E eu já vi, assim, casos de você, literalmente, eu cheguei a fazer isso, de trazer oportunidades para mudar a vida da pessoa, investir dinheiro na pessoa, e a pessoa é refratária, ela não aceita, porque existe uma lealdade emocional muito forte, referencial, seja familiar, afetiva, religiosa, que faz com que a pessoa ela não se permita, ela não tenha essa permissão de falar assim, ok, eu posso pesquisar, eu posso ir atrás, eu posso prosperar. Por isso que a gente tem que trabalhar no espiritual, porque muitas dessas lealdades emocionais, apegos emocionais doentios, porque se não fosse doente, permitiria que você vivesse tranquilo. Mas muitos desses apegos não deixam você se sentir digno disso. E aí, cara, a questão emocional é culpa. Você não quer ser rico porque você acha que o rico é isso. Tem um cara na internet, eu esqueci o sobrenome dele, Elton, se eu não me engano, ele fala assim, às vezes a pessoa tem até merecimento, porque, assim, no sentido de, ela faz X para colher B, ela tem o processo do merecimento, mas ela não sente essa permissão interna, e aí existem as sabotagens do caminho. E aí que tem que trabalhar, porque você vê que isso realmente tira a subsistência das pessoas. E para mim isso não é nada espiritual. Se os meus mentores me pedissem isso, eu ia pedir para trocar de mentor, porque não pode ser mentor, é algum senhor de escravo no astral que acha que é mentor. É muito consciencial, né, Yuri? Os padrões, né, que trazem, né? E aí, Yuri, se você pudesse, assim, hoje dar um conselho prático, né, para alguém que quer alinhar sua vida financeira com seus valores espirituais. Então, já que você falou disso, que se seu mentor fosse assim, você pediria para trocar, então eu queria que você trouxesse qual conselho você daria aí para as pessoas relacionadas a isso. Primeiro, se o seu mentor espiritual falar que você tem que ficar na miséria aqui, troca de mentor. Não é mentor, coisa nenhuma. Quem te ama quer te ver bem em equilíbrio. Ponto final. Não existe equação fora dessa. Agora, o que eu diria, na verdade, seria mais um incentivo de assim, você merece. Tá? Não é errado, não é pecado, você não vai pro céu, pro inferno, pro sei lá onde, vai ficar obsessor, porque fulano se dedicou a vida inteira e não ganhou um tostão. Ai, que lindo Chico Xavier, ele era santo porque ele era pobre e não ficava com os direitos autorais. Não, Chico Xavier foi uma grande alma porque ele era ético, ele era generoso, ele era bondoso, amoroso, é por isso que ele era uma grande alma. E não porque ele tinha lá os problemas financeiros dele. Sabe, você não associar muitos, apenas definir o caráter das pessoas, valor, virtude por escassez. Sabe, não romantizar muito isso, porque eu fui muito de romantizar isso, e depois que eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu olhei e falei, nossa, nada a ver, isso aqui é uma maravilha, faz diferença sim. Faz diferença sim. É irresponsabilidade você falar que o dinheiro não traz felicidade. E não é que o dinheiro vai trazer a felicidade. Felicidade é intrínseca a um processo de autoconhecimento. Agora, você prefere ser feliz com dinheiro ou sem dinheiro? É a mesma coisa que saúde. A saúde não traz a felicidade, porque a felicidade é um processo intrínseco do teu espírito e autoconhecimento e blá, blá, blá. Agora, você prefere ser feliz com saúde ou sem saúde? Sabe, eu acho que a grande coisa aqui é a gente deixar de ser hipócrita, porque essa hipocrisia não apenas é um sintoma da gente não estar encarando a realidade como mereceria, mas é um sintoma de que a gente carrega no nosso espírito
as colonizações, as manipulações e as subjugações que fizeram lá atrás com os nossos antepassados. A gente continua reproduzindo isso, o discurso de quem estava violentando a gente, como se a gente estivesse defendendo um time que a gente ama. E, na verdade, só deixa a coisa desequilibrada para todo mundo. Então, assim, não ter medo de questionar isso, de sair dessas caixas, sabe? No fim, é você com a tua vida, é você com a tua família. E, cara, sabe, ficar se sujeitando a viver uma vida que não te traz dignidade por conta dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros acreditam, o que os outros não acham. Cara, chega uma hora que a maturidade fala pra gente, dá um chute na bunda disso. Se você quiser fundamentação, estuda história, não livro psicografado, estuda história, sabe? Porque tem coisa boa no livro psicografado, mas tem muita interferência do médium, e essa interferência também é cultural. E se o médium veio de uma cultura que romantiza a escassez e transforma a escassez em virtude, aquilo vai estar atravessando o livro, vai ter... Porque às vezes não é nem o mentor, às vezes é a gente, né? O mentor até tá querendo, cara, olha, estuda isso direito, não é bem por aí. Pois você desmistificar isso é tão importante, inclusive para as pessoas que têm, né, um processo, que estão dentro do processo de despertar, que acham que precisa virar um São Francisco de Assis. E você falou uma coisa, falar em Francisco de Assis, você falou, eu acho que recentemente, vendo algum dos seus vídeos, você falou, inclusive sobre, se não me engano, foi do Francisco de Assis. Não sei se você fez, se foi uma leitura do teu livro, alguma coisa relacionada a isso. Eu vou só ligar o carregador. Tá, pode ligar. Que eu achei... Não sei se você me ouve assim. Escuto. Escuta? Sim, estou escutando. Eu não sei se o microfone aqui é tão bom. Tá pegando bem, mais tá perto. bom. Tá bom, não, tá bom. Eu não tive mais então, disso. Você falou sobre São Francisco de Assis em seu Instagram, eu não sei se foi no livro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque todo mundo tem essa história, né, do São Francisco de Assis, que deixou tudo, deixou a riqueza para viver a pobreza, volta de castidade, e deixou toda a história, toda a riqueza do seu pai, ali da sua família. Explica para a gente um pouquinho, Yuri. Eu achei muito isso legal. Tem no livro também. O volume tá bom, sim? Tá bom, tá ótimo. Tá. Esse lance do Francisco de Assis, aí que você vê como que a propaganda da coisa ela é insidiosa, né? Porque assim, é um marketing pesado, né? É um marketing pesado. Porque quem que foi o São Francisco de Assis? Você não fala assim, foi o sábio de Assis. Você fala assim, foi o pobrezinho de Assis. Então a santidade dele está vinculada a uma questão direta de vulnerabilidade material. O que acontece? Qual que é o grande problema dessa história? Francisco, ele só pôde fazer aquela renúncia de dedicação mística dele porque ele vinha de uma família abastada de comerciantes. Os pais dele tinham poder aquisitivo. E justamente por ele vir de um contexto de segurança material, ele pôde falar, olha, eu tenho liberdade, eu tenho tempo, eu tenho condições de me dedicar a isso. Porque imagina, Frank, o pai e a mãe do Francisco passando perrengue financeiro. Todo mundo mal na casa lá. Você acha que haveria alguma santidade no Francisco se ele simplesmente abandonasse a mãe dele lá passando fome, o pai dele passando perrengue, para eu vou lá para a floresta para seguir Jesus? O que ninguém percebe é que o que permitiu que Francisco existisse dentro dessa narrativa religiosa foi justamente o amparo financeiro que os seus pais e sua família tinham para chegar para ele e falar assim, olha, beleza, se você quiser, você pode. Tá tranquilo aqui. Vai lá se dedicar. Lógico que não foi assim a história dos pais deles falando desse jeito, mas esse background permitiu que ele se lançasse sem grandes necessidades. A mesma coisa com Clara de Assis, a companheira do Francisco. O pai dela era um grande senhor de terras lá também, a família estava tranquila, por isso ela pôde deixar a família e se dedicar para aquilo, mas porque existia um apoio em volta. Então, querendo ou não, até o dinheiro, no fundo, nos bastidores, foi importante para a história do Francisco de Assis, até para que ele se tornasse o Francisco de Assis que a gente conhecesse hoje. Eu acho muito injusto e muito
perigoso a gente lembrar dele, se referir a ele como pobrezinho de Assis. Porque isso não apenas apaga essa parte importante da história dele, porque tem uma palavra que eu gosto muito, que é Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Então, Francisco ele conseguiu ir para aquele caminho ascético porque em volta dele ele estava amparado. Materialmente, inclusive. Se desse alguma coisa ruim, tinha para onde voltar. A família dele tinha como se sustentar. Não dependia só, não ia depender dele. Então, eu acho muito perigoso essa questão do pobrezinho de Assis. Primeiro porque o dinheiro teve papel na história do Francisco, ainda que ele tenha escolhido aquele estilo de vida, mas mais por compromisso místico, político. Agora, quando você fala pobrezinho de Assis, você também vincula a noção de pobrezinho, de pobreza, à ideia de santidade, ou seja, de virtude. E isso é uma manipulação histórica muito antiga, mais antiga do que andar para trás, de você convencer uma população que já é explorada economicamente, politicamente, de que ela deve ser mais explorada ainda e aceitar essa exploração como destino divino. Isso não é outra coisa senão violência. É só o que é violência. É você explorar o povo e convencer ele com historinha barata de que ele precisa aceitar e glorificar a tua exploração. Que a exploração que você está fazendo em cima desse povo é um disfarce da vontade divina e do planejamento espiritual para você ir para o céu, evoluir, seja lá o que for. Tanto que, se você for ver bem a história do lance, até mesmo a oração de São Francisco. Porque, veja, essas coisas elas são colocadas de maneira tão diluída nas narrativas, que é justamente para a gente não perceber e achar lindo. Nossa, o pobrezinho de Assis, que lindo, pobrezinho de Assis, ainda põe no diminutivo, entendeu? É o coitadinho, o pobrezinho, o inho, sabe? E para quem leu, por exemplo, a série da Profecia Celestina, sabe que isso acaba com a nossa energia. Mas, enfim, eu tenho que ser o coitadinho, o pobrezinho, eu vou me colocando, vou me posicionando assim na vida, eu vou me apegando emocionalmente a essa ideia, e isso vai moldando também o meu destino. E aí, o que acontece? Essas coisas são tão diluídas, e aí que é o foda da coisa, que você vai, por exemplo, para a oração de São Francisco. Quando você vai estudar historicamente o lance da oração de São Francisco, primeiro você descobre que a oração de São Francisco não é de São Francisco. Não foi o São Francisco que inventou a oração de São Francisco. Foi um padre francês, muito depois, e aí tinha uma revista religiosa que precisava lançar lá o periódico e trazer uma mensagem sobre Francisco, não sei o que tem. Aí essa oração que aquele padre que gostava de Francisco fazia, pegaram aquilo como se fosse a oração de São Francisco e deram uma mudadinha. Mas assim, você vê lá, existe sempre uma ideia, resumindo, de assim, que eu possa mais amar do que ser amado, que eu possa mais perdoar do que ser perdoado, que eu possa mais doar sempre, eu estou sempre na disponibilidade de estar me abrindo, de estar oferecendo, de estar doando, que eu faça mais do que os outros, e nunca tem aquela ideia de que eu receba. O receber é pecaminoso, é ganância, é teu ego. Mas veja, isso coloca a gente, humanamente falando, num flerte com um onirismo de onipotência. Peraí, só eu que amo, só eu que perdoo, só eu que sou bom, só eu que ajudo? Que fantasia é essa de onipotência? Eu não tenho a minha fragilidade humana, eu não tenho direito à minha vulnerabilidade humana, eu não tenho direito à retroalimentação, por que eu não posso receber também? Eu não estou falando que eu não posso doar, mas por que é só doar? Por que eu não posso rezar assim, Senhor, que eu possa doar com amor e possa receber com amor? Qual que é o pecado nisso? Qual que é o problema disso? Por que eu tenho que só oferecer, só oferecer? Por que isso tem que ser sinônimo de algo espiritualmente evoluído? Receber também não é algo extremamente espiritual, ainda mais a gente que recebeu a vida como presente. E aí você vai ver na ciência que existe na natureza uma coisa chamada entropia.
Entropia é quando as coisas, enfim, vão... O resultado da entropia é a morte, tá? E qual que é a solução para a entropia? Uma coisa chamada homeostase, ou seja, equilíbrio. O que acontece? A entropia, ela acontece na natureza, e lembrando que nós somos partes da natureza e manifestações dessa mesma natureza aqui, a entropia, ela acontece quando as trocas justas deixam de ser observadas no sistema. Quando as trocas justas deixam de ser sustentadas. Um fica doando apenas, o outro fica só recebendo, um fica vampirizando, parasitando, o outro fica só se esgoelando de tanto dar. Você cria entropia e isso gera morte. É só isso. O que gera vida e mantém a vida é a homeostase, ou seja, equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É justamente você manter trocas justas. E eu volto a dizer para você, para a gente ver o quão criminoso é esse discurso. A gente demoniza trocas justas, mas a gente romantiza a exploração. Quando você vai lá, você oferece, sei lá, uma leitura de tarô e você cobra pela leitura de tarô. Vai ter alguém com o pé atrás, mas está cobrando pelo tarô, deve ter o obsessor, o cara é ganancioso, e você está ali fazendo o teu trabalho, o teu estudo, o teu investimento, o teu tempo, a tua energia, mas você é a pessoa ruim porque você está cobrando pelo tarô. Agora, se você está lá, você deixa a sua família de lado, você renuncia ao teu salário, você fica lá oferecendo tudo para as pessoas, virando tapete para todo mundo passar em cima de você, de repente você tá sugado, você tá doente, sua família tá passando fome, ai, que lindo, ele é santo, porque ele abriu mão de tudo pela espiritualidade. Ou seja, a gente romantiza exploração. Então, por que eu não posso chegar numa oração e falar assim, Senhor, abençoe aquilo que eu dou, que eu possa doar, oferecer com amor, e que eu também possa receber com amor, abençoe o que eu receba, para que fique esse círculo virtuoso de retroalimentação de vida, e que gera vida, e vida, e vida, e mais vida, e vida em abundância para todo mundo. Boa. Então, veja só como que esses pequenos exemplos, o pobrezinho de Assis, o que eu tenho que dar mais, eu tenho que fazer mais. Por quê? Porque eu sou superior, eu tenho uma compreensão maior do que as pessoas, coitadinhas delas. Não, isso é arrogância. Eu não sou superior, eu não sou o esclarecido, eu preciso igual você precisa, igual o outro precisa, todos nós precisamos. Que eu possa sim ter amor para doar, mas que eu possa receber também. Porque quem é que aguenta viver sem se sentir amado? E por que a gente tem que viver sem se sentir amado? É isso que Deus quer da gente? É isso mesmo que a espiritualidade quer da gente? Quer que a gente evolua espiritualmente se sentindo sufocado pela vida? Esse discurso de que, não, mas é uma evolução espiritual, você está aprendendo, é aprendizagem. Gente, eu como pedagogo de uma pedagogia atrasada da Terra, a pedagogia atrasada da Terra, que tem muito a crescer, já sabe que dor, porrada não no ela gera trauma. E mais, neuroquimicamente, a dor, ela bloqueia estímulos biológicos dentro do nosso cérebro, de aprendizagem. O que libera quimicamente fatores que ajudam, que facilitam a aprendizagem no nosso cérebro, são experiências boas, tranquilas, leves, prazerosas. Que discurso é esse de que você tem que viver aqui numa miséria que vai beneficiar só os exploradores, quem está querendo acabar com o povo? Que discurso é esse de que você tem que usar isso porque o difícil, o sofrido, o escasso vai fazer você aprender? Gente, aí vem lá, não, o mentor falou. Meu, troca de mentor, mas pelo amor de Deus. Não que não existam os momentos de dificuldade na vida. Existem. Né? A gente atravessa momentos muito duros. Só que assim, ainda nos momentos muito duros, aquela frase, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Não, a gente só aprende pelo amor. Tem gente se fudendo vida após vida e nem por isso melhora. Mesmo diante da dor, a gente só muda, só melhora, só aprende quando mesmo diante da dor eu escolho olhar para aquilo através de uma postura de amor. E até a dor vai se ressignificando, vai ficando mais leve, vai abrindo caminho para os milagres.
mas é pelo amor. A dor em si, esse negócio de ficar também idealizando a dor, a porrada. Ah, porque na minha época eu aguentava a porrada. Você só vê assim, um monte de tiozão emocionalmente falido, que não consegue acolher ninguém, usando isso como troféu, porque é a única coisa que sobrou para eles. A pessoa está tão empobrecida emocionalmente que o único trunfo que ela tem é falar o quanto ela apanhou e ela achou legal. Não que não existam disciplinas, coisas que puxam mais a gente, que a gente precisa se esforçar, que precisa pegar um pouquinho mais pesado aqui, um pouquinho mais forte ali, mas assim, esse negócio de ficar romantizando escassez, exploração, porrada, sofrimento, cara, não precisa nem ir para a conversa astral. Historicamente, você vê que sempre foi planos de violência, a pauta de violência e hegemonia de poder. Só isso. Nada de compaixão, nada de amor, nada de emancipação. E isso Yuri, tem tudo a ver com espiritualidade. maravilhoso. Com espiritualidade, com sociologia, com política, com tudo. Uhum. Maravilhoso você fazer essa colocação, até mesmo porque hoje a gente vê uma ampliação também dentro desse processo de despertar, de consciência, onde muitas pessoas estão trazendo ali suas técnicas de melhoria, né? Sejam elas energéticas, ou sejam elas até mesmo para trabalhar com a saúde mental. E tem muita gente que hoje, Yuri, elas trabalham dentro desse campo energético, dentro dessa consciência. Inclusive, eu conheço, tenho amigas, por exemplo, que saiu da psiquiatria para trabalhar com a parte energética, porque ela sentiu esse chamado, né, de trabalhar com isso, ela se realizava mais. Porém, eu vejo que muitos estão dentro de uma roda de samsara com medo de ganhar pelo seu trabalho, né? Então, até que ponto, até onde, por exemplo, você fez uma citação já dizendo que tem médicos ou até outra profissão que a pessoa ali, mesmo que esteja com a sua profissão, com aquilo que ela estudou, ela pode ser orientada, pode receber um auxílio da espiritualidade para poder, através dali, ter uma inspiração para realizar algo até fora daquilo que traz do conhecimento da própria pessoa. Então, mas para quem trabalha, por exemplo, com esse fator energético, eu percebo até mesmo na área assim, que tem muita gente que fica com medo, e não é algo, eu acho que tem a ver com as questões da crença mesmo, da religiosidade. Então, para essas pessoas, o que você disse, o que é que você traz como uma mensagem, assim, olha, você que está trabalhando com isso, até que ponto eu posso ponderar e, olha, poxa, isso daqui, será que eu não estou aproveitando do espiritual para isso? Porque eu acho que uma pessoa... em meio a todas essas crenças religiosas, em algum momento ela vai pensar sobre isso. Eu vejo muito, muito. Uhum. Lógico que, como você falou, a busca pelo equilíbrio ético é sempre fundamental, mas assim, quando a pessoa tem esse medo, essa questão, geralmente é porque ela está querendo ser uma pessoa boa dentro daquilo que ensinaram para ela que é ser uma pessoa boa. Então, eu sou uma pessoa boa, caridosa, eu não cobro, eu tenho, não tenho medo de cobrar, o que vão pensar de mim, o que eu vou pensar de mim, o que o meu padrão de crenças vai dizer sobre mim em relação a isso. E aí, o que eu posso dizer para elas é o seguinte, se é essa pauta, né, a gente quer ser uma pessoa boa, então é essa pauta que a gente tem que usar, só que a gente tem que usar com mais fundamentação, porque assim, quando você aceita isso de mão beijada, e aí a sua vida vira um círculo vicioso de escassez, você está apenas sendo conivente historicamente com os agentes de exploração que quiseram oprimir o povo, eu e você. Tá? Então, não tem como você ser bonzinho sendo conivente com quem estava explorando. Porque você achar que você não pode tocar em dinheiro, que você não pode cobrar, é só uma herança histórica desses períodos. Aí o que acontece? Lógico que a gente tem que ponderar a questão de equilíbrio, mas eu vou dar um exemplo. Porque assim, uma coisa é você cobrar por, recebi uma inspiração aqui, mediúnica, eu vou cobrar pela carta psicografada no centro espírita, num ambiente, uma proposta unicamente de fé. Opa, aí a gente já pode conversar. Mas assim, sei lá, você está aplicando o seu reiki, lendo o tarô.
tem o seu investimento, tem a sua formação, tem a sua competência, tem o seu trabalho, tem a luz que você paga, o aluguel que você paga. E eu vou além. Eu vou até confessar uma coisa aqui que vai chocar algumas pessoas. Quando eu era espírita, existia particularmente no centro onde eu frequentava, uma aula que a gente tinha que dar para as pessoas que estavam começando ali no centro, que era aquela aula que chamava de graça recebeste, de graça dar e tal, que eu também contextualizo isso no livro da Deusa Celta, é muito importante essa contextualização, mas ficaria muito longo para agora, mas é o seguinte, uma das coisas que a gente era incentivado a falar para as pessoas que iam ter essa aula com a gente, e eu acabei já falando isso para as pessoas, por isso que eu critico isso hoje como uma questão de reparação pessoal. Eu vi que eu errei e eu preciso consertar isso. Uma das coisas que eram incentivadas para a gente falar para o povo que estava chegando era assim, olha, o trabalho mediúnico do Centro Espírita, porque ele é de graça, né, os mentores estão todos aqui, ajudam a gente, mas cuidado, por exemplo, quando você quiser assim, de repente procurar uma cartomante, um tarólogo. Por quê? Porque eles cobram. E se eles cobram, não pode ser espírito bom que está ajudando eles. Tem espírito enganador, tem espírito zombeteiro, espírito obsessor, porque está inclusive incentivando a ganância da pessoa por cobrar por aquilo, ainda que ela tenha uma mediunidade. Então fiquem longe disso, porque isso é coisa de obsessor. Como se nas diretorias dos centros espíritas não tivessem lotado de obsessor, né? Mas beleza. Foi onde eu mais vi obsessor em briga de poder religioso, seja espírita, católico, evangélico. É ali que a galera se concentra. Mas aí, veja o seguinte. Aí, Frank, a Mariana, preta, favelada, com uma história social, assim, de muitas dificuldades, que tá lá na casa dela, na favela, ela precisa pagar a conta dela, ela abre cartas, ela é uma taróloga fascinante, tá? E ela faz um trabalho maravilhoso. Ela não pode cobrar pelo tarô dela, porque a moral do cara, que é uma moral eurocêntrica, que eu já vou entrar, fala que não pode, que só o obsessor, tá entendendo? Ela tá jogando tarô, tá cobrando, é o obsessor que tá. Essa é a pauta do obsessor, entendeu? O obsessor não tem mais nada para fazer, ele fala assim, eu vou lá na casa da Mariana, que tá passando dificuldade, e vamos lá passar as respostas para ela. Frank, olha só a equação da coisa. Eu acreditava nisso até começar a estudar historicamente esse contexto. Vamos lá. Kardec, que era a base do Centro Espírita, Kardec, primeiro, no contexto da criação do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, ele tentou separar algo que estava muito em voga na Europa naquela época, que eram os espetáculos ilusionistas que simulavam manifestações espirituais. E esses espetáculos, você distinguia eles porque eles eram shows, literalmente shows. Então eles cobravam por aquilo. E aí uma forma do Kardec separar uma coisa da outra, falar assim, o meu aqui não é ilusionismo, não é espetáculo, era a questão da idoneidade financeira. A gente não cobra por isso, a gente não está querendo fazer espetáculo, a gente está querendo fazer uma pesquisa séria aqui. Então isso foi uma pauta muito importante na época de Kardec. Mas veja o problema histórico da colonização e da colonialidade da coisa. A França, do Kardec, também vinha de um contexto colonizador. Tá? Muitas religiões de matriz africana têm no cobrar um princípio muito natural, que é o princípio de respeito de leis de trocas. Até trabalhos sacerdotais, em alguns desses contextos africanos, cobram pelo trabalho. Mas não porque, eu sou ganancioso, eu quero ganhar dinheiro em cima de vocês, mas não, porque tem material envolvido, tem o tempo do sacerdote, tem um monte de coisa, e para eles é uma coisa banal, natural, assim, sabe? Não tem esse peso moral que tem aqui, é uma questão de manter a vida, com troca justa. Então existem religiões de matriz africana que tem essa questão do cobrar. Aí, olha que interessante. O europeu vai lá na África, coloniza e rouba os recursos naturais.
desestabiliza a sociedade dos caras, tira os recursos, e aí eles ficam numa situação assim, financeira, social, completamente desestabilizada, como qualquer pessoa que prestou atenção nas aulas de história na escola vai lembrar, por conta das colonizações, porque não era assim. Aí, ainda mais nesse contexto de vulnerabilidade, que o cara vai ter que cobrar, porque se ele não cobrar num contexto desse, que já está passando fome, é aí que ele morre no dia seguinte de inanição, porque já está fragilizado aquele contexto. Então ele precisa de uma troca ali justa para sobreviver. Aí vem o europeu, que tem aquele sossego financeiro, cultural, justamente porque o seu país foi lá e roubou tudo da África. E o cara europeu, ele tem essa questão financeira muito mais sossegada para poder falar assim, gente, durante a semana eu trabalho, mas no final de semana eu posso doar aqui a minha espiritualidade completamente gratuita. Claro! Ele tem um contexto completamente favorável para ele por conta da pilhagem colonial. Não tem problema, Kardec pode, com todo o respeito que eu tenho por Kardec, mas Kardec pode olhar ali e falar assim, cara, o médium só é sério se ele não cobrar. Ele pode falar isso, ele pode não cobrar. Qualquer um da cultura dele pode não cobrar. Eles têm esse background. Às custas do cara que hoje a gente demoniza porque cobra. O africano que está lá cobrando, porque entendeu que é importante, se ele não cobrar, ele não mantém o ciclo, ele a gente vai demonizar. Ele é o cara que tem obsessor. Mas o cara lá da cultura, a cultura que é colonizadora, que roubou, que deixou aqueles caras no perrengue, e agora falar, não, a gente não cobra. É claro, não precisa cobrar. Eles não precisam cobrar. Eles já estão ali com a bunda cheia de dinheiro. Eles não precisam cobrar. Ele pode moralizar a equação. Eu sou bom porque eu não cobro. Você é ruim porque você cobra. Porra, mas então por que você foi lá roubar as riquezas do outro? Não a pessoa em si. Estou falando culturalmente. Então, assim, veja como é muito fácil hoje em dia a gente cair em simplificações sobre isso. A Mariana da favela, ela é obsidiada porque ela cobra. Mas eu não estou me importando com o obsessor por trás das questões políticas que geraram aquela vulnerabilidade estrutural para a Mariana estar lá. A culpa é da Mariana, não é do político, da história, do invasor. A culpa é só da Mariana. Existe algum espírito esclarecido por trás de uma ideia dessa? Deixa a Mariana pagar o aluguel dela. Ela tem que cobrar. O espírito mentor, bonzinho, legal, não vai se afastar dela porque ela está cobrando pelo tarô, você pelo reiki. Às vezes, pelo contrário. Às vezes, o teu mentor está lá te chacoalhando e falando assim, cara, ouve essa live aí, porque você precisa começar a cobrar mais. Ó a situação. Não tem problema nenhum. Não vou te culpar, não vou te condenar, não vou falar que você está se desviando. Você sabe com a sua consciência que a tua proposta não é ganância. Mas você tem direito de sobreviver. E se você quer fazer isso estruturado na matéria, tem que fazer direito. Então tem uma parcela que a gente tem que ter troca. Só para terminar isso, Chico Xavier não tinha dinheiro nenhum envolvido. Cara, tem que parar com isso. Pelo seguinte, particularmente, Chico, ele não pegava o dinheiro dos direitos autorais para investir nas questões pessoais dele, família, conta, pôr uma piscina no quintal para as irmãs dele. A gente sabe que não fazia. Só que assim, Chico também tinha uma ambição dele. Ter ambição não é uma coisa negativa. É o que movimenta a nossa vida, é o nosso sonho, o nosso propósito. A ambição do Chico, e sim era, e é positivo nesse sentido, era espalhar ali a mensagem dele, a mensagem do espiritismo, a mensagem da espiritualidade. E o Chico, ele só conseguiu realizar isso porque muitas almas generosas à sua volta investiam no projeto e na ideia dele. O dinheiro não ia para o bolso dele para ele comprar um sofá novo para a casa dele. Mas, por exemplo, quando eu era criança, todo centro espírita que eu entrava tinha alguém na porta distribuindo um papelzinho com uma mensagem psicografada do Chico. Num verso André Luiz, no outro Emmanuel. Isso pelo Brasil inteiro. Aí eu te pergunto, com que dinheiro que imprimiram esses papeizinhos? Quem financiou os livros? A divulgação? Tudo isso tem dinheiro por trás. Então tem dinheiro na obra do Chico.
Só não tem de uma forma que nós enxergamos como egoísta, mas nós que enxergamos assim. Tem muito dinheiro. Se não fosse o dinheiro circulando ali, ainda que ele canalizasse isso para outras áreas, a gente talvez nem conhecesse o Chico hoje. Quantos médiums com uma paranormalidade gigante não existem por aí, mas eles não têm notabilidade porque não tem recursos circulando, eles ficam escondidos. Agora, Chico tinha quem patrocinasse impressão de mensagem, impressão de livro, divulgação. Então, graças a isso, a gente conheceu o Chico também. Então, isso também teve importância ali. Quando a gente começa a questionar, a gente começa a ver que é muito mais simples. A gente não precisa se sentir se traindo espiritualmente. Já estou me desviando. Não tem. É só olhar para a coisa como ela é. Yuri, você falou sobre um mantra que atrai a questão da frequência da prosperidade. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, esse em particular é um mantra que o próprio Buda sugeriu, só que assim, é um mantra bem longo, não é um mantra de uma frase, só que a gente tem muito isso nessas culturas antigas, né? Por exemplo, no próprio Tibete, na Índia, você tem vários mantras que moldam essa frequência de prosperidade à nossa volta. Então, assim, como que eles funcionam? Óbvio que você vai ter ali, de repente, um contexto cultural, social, mais vulnerável em relação às finanças, mas qual que é a ideia aqui? Imagina o seguinte, deixa eu pegar aqui um pedaço de papel. Imagina que isso daqui é a realidade absoluta, é tudo que existe. É a consciência divina. Tudo o que existe de manifesto são padrões de energia e informação, vibração ou vibração coagulada, se modulando aqui dentro, assumindo expressão, mas tudo tem uma fonte só. Tudo é essa grande consciência se expressando e ela é plena. Ela é absoluta, ela é a própria abundância maior. A grande questão é, por trás dos eventos materiais e mensuráveis, ainda que eles sejam extremamente importantes e a gente não os descarta, existem padrões invisíveis por trás que a gente consegue mexer para influenciar positivamente a realidade. Então, a gente pode estar, de repente, numa cultura em que a questão financeira é muito complicada. Mas será que haveria uma forma de eu gerar um magnetismo a partir de mim, da minha psicosfera, da minha aura, do sentimento que eu transbordo na minha presença, em que seja mais fácil de atrair para mim oportunidades de negócios, pessoas favoráveis querendo investir em mim, sincronicidades também prósperas, ou ainda para que eu esteja num estado de consciência em que ter ideias de prosperidade, ideias para, de repente, sei lá, ideia de um negócio, ideia de ganhar dinheiro, sejam muito mais fáceis de eu ter naquele estado de consciência? Ou seja, será que tem como eu trabalhar, não vou nem dizer manipular porque eu não gosto dessa palavra, mas será que tem como eu trabalhar por esse padrão sutil e invisível, por trás do mundo visível, a fim de que situações, oportunidades, pessoas sejam atraídas para mim, para que essa energia, essa consciência da abundância se manifeste tangivelmente à nossa volta? E é a partir daí que entram esses mantras, essas questões. Buda trouxe um desses mantras. Inclusive, esse mantra específico do Buda, que é um mantra longo, e que ele aconselhou e que ele deu ali para o discípulo dele, eu ensino num outro trabalho meu que se chama Mãos de Ouro, que é eu já falei aqui, das técnicas yogis para manifestar a riqueza sem perder a paz. Tem um e-book, um livro que vem junto, né, um livro digital que vem junto, e no terceiro módulo do Mãos de Ouro, eu abordo a questão desse mantra em específico. Um mantra que o Buda confiou para manifestar abundância. Só que quando você vai para outros lugares, na própria Índia, no Sanatana Dharma, no hinduísmo, você tem muitas fórmulas sonoras que são carregadas de intenção e de tradição, de muita gente vibrando aquilo junto, para que você crie um campo favorável à manifestação de prosperidade à sua volta. Então, por que eu brinco que isso é um método que eu gosto, um método do Robin Hood Zen?
Porque o Robin Hood, ele pegava aquilo dos poderosos, o dinheiro dos poderosos, e dava para quem estava precisando. Tem gente que fala que Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres, mas na verdade ele roubava de quem tentava monopolizar os recursos. Mesmo porque quando ele tirava o dinheiro do cara que monopolizava, ele dava lá pro João Pequeno da floresta, ele que ia ter dinheiro. Então a questão não era ter dinheiro, a questão é quem monopolizava isso explorando os outros. Então, já que a gente está numa sociedade que tem essa questão de exploração, qual que é uma forma acessível e ética da gente subverter isso sem criar danos, para que a gente tenha mais acesso às sincronicidades de prosperidade e manifestação disso? Aí entra a questão da vibração, a questão da ciência mântrica, a questão da meditação também, como uma forma de você manifestar isso. Tem 3 aspectos que eu trago no Mãos de Ouro, que eles vêm da tradição yogi, que eu pesquisei lá na pós-graduação, que é a ciência que os yogis usavam para materializar as coisas. Lógico que a gente não vai materializar lá, porque isso depende de outras funções. Mas existe um tripé por trás da ciência de materialização dos yogis, que é Akarshana Shakti, Isha Shakti e Sankalpa Shakti. Essas 3 juntas alinhadas permitem que, mesmo em ambientes difíceis, você consiga sustentar um padrão invisível nesse tecido de bastidor da vida, que ele consegue trazer com mais facilidade essas oportunidades, essas sincronicidades, ideias e tantas outras coisas para que essa proposta da abundância venha. Só que assim, você não consegue fazer isso se você não reestruturar dentro de você a sua compreensão sobre esse assunto. Porque você vai lá, você usa o mantra para manifestar prosperidade, só que dentro de você fica se culpando, você acha que ter dinheiro é ruim, você tem a lealdade emocional que te sabota, e não adianta. Então a gente faz um trabalho completo, a gente posiciona historicamente a origem de cada uma dessas crenças limitantes, e aí entra com os recursos tradicionais e espirituais para que a gente possa suprir isso e manifestar essa abundância apesar de tudo. No livro, você falou aí desse curso, mas no livro você traz esses pontos também de conexões, ou é mais dentro de uma pesquisa para entender como funciona a questão da prosperidade, desde os princípios? Tem 2 materiais que eu tenho lançado sobre isso. O primeiro é o Deusa Celta da Abundância. No Deusa Celta da Abundância já tem toda essa ressignificação histórica e tem também práticas de manifestação aqui. Mas principalmente para desconstruir dentro da gente tudo aquilo que está nos sabotando e reposicionar essa questão da prosperidade de uma forma espiritualmente afirmativa. A gente vê isso como fluxo de amor para a nossa vida. No Mãos de Ouro, aí já é mais uma paulada prática atrás de prática. É meditação, é visualização, tudo conduzido, é mantra. Ali a coisa é bem enfática na prática. Eu acho que são materiais complementares. Um situa a gente nesse universo todo, reconfigura a gente, faz a gente entender isso tudo. Né? Como eu disse, como se a própria Mãe Divina estivesse pegando a gente do lado, assim, falando, vamos falar sobre a sua vida financeira. E no Mãos de Ouro é uma ênfase mais direta para quem já entendeu isso na prática, para manifestar mesmo. Qual a mensagem que você deixa para a pessoa que está no processo de descoberta da sua própria prosperidade? Eu digo até mesmo financeira, porque tanta gente passa, né, nos dias de hoje por situações tão desafiadoras, e lidar com essas questões, muitas vezes a pessoa se sente meio que no fundo do poço ou no labirinto escuro e não sabe o que recorrer. Qual o primeiro passo que você indica para uma pessoa que está sem essa perspectiva e que precisa, de alguma forma, trazer a ação do seu financeiro, da sua prosperidade de volta, Yuri? Essa é uma situação muito delicada, porque é um sofrimento real. E eu sou muito empático a esse sofrimento, senão nem estaria fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. Mas primeiro que assim, eu acho que eu lembraria uma frase do Malcolm X, que ele dizia assim, se você não tomar cuidado,
os jornais, e não só os jornais, né, toda a narrativa oficial vai fazer você odiar as pessoas que são oprimidas e amar as pessoas que oprimem. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é apoiar os outros. Apoiar nessa irmandade que nós somos na humanidade, da gente, na hora que a gente evitar, sabe, ficar da nossa parte demonizando muito esse assunto. O seu vizinho vai lá, ele consegue uma promoção, consegue algo mais. Cuidado com essa inveja, com essa crítica mental, porque às vezes a gente pode estar sendo injusto e isso gera uma energia que anula qualquer tentativa nossa de manifestar abundância. Agora, o que eu gostaria assim, de dizer é: tenha calma, as coisas se ajeitam e principalmente isso não é culpa sua apenas. Apesar de existirem pessoas que querem fazer a gente achar que isso é só responsabilidade nossa, e não que não exista responsabilidade nossa, existe, mas nem tudo depende só da nossa parte. Existe todo um repertório de história, de questões sociais, de violências e de injustiças por trás disso tudo. Então não acredite que você não está dando conta. Talvez você esteja cansado justamente porque você está dando conta demais. Você está conseguindo, ainda com todas as questões contrárias, sustentar, se erguer, acreditar, continuar, insistir, é também um ato de rebeldia positiva, é um ato de revolução nesse sentido. E eu tenho certeza que se você, com sinceridade, se alinhar, se comprometer com essa busca, entender que isso é importante, que você tem direito de ver isso como importante, que você tem direito de prosperar, que você tem direito de ouvir vozes, estudos, trabalhos que são afirmativos ao seu direito à dignidade. E a partir disso, com o seu trabalho, com a sua criatividade, com a sua resistência, você continuar, eu tenho certeza que dias mais tranquilos virão. Talvez, não sei se perfeitos aqui na Terra em relação a isso por enquanto, mas eu tenho certeza que, ao contrário do que muitos fizeram a gente acreditar, de que a espiritualidade e os mentores e os santos querem que a gente seja testado na miséria, a realidade que eu presenciei a minha vida inteira foi o oposto disso. Quem realmente te ama, tá contigo e quer o teu bem, apoia a tua dignidade, o teu direito a viver com equilíbrio, sabe? Suprido, suprida. Saiba que a espiritualidade te apoia nisso. Ela não te condena. Claro que a gente se desequilibra quando a gente vai para os extremos, para a ganância, para a egolatria, para aquele apego acrítico à matéria. Mas também é um outro extremo a gente querer transformar escassez em virtude, romantizar a escassez, porque isso é um problema estrutural, a gente resolve de outra forma que não idealizando ele. Então, saiba que aqueles que te amam, aqui, de verdade na vida, ou na vida além do corpo físico, querem ver o seu bem, e isso inclui a dimensão material, querem ver você prosperar, querem ver você sendo valorizado, se sentindo alimentado na matéria também, em todos os sentidos. Não se culpar por isso. Não se culpar. Assim como você não culparia um amigo que você ama, um filho que você ama e você quer ver ele vivendo bem, com condições, com dignidade. Quem te ama no mundo espiritual quer isso e com uma intensidade de amor muito maior. Não quer te traumatizar. Não adota essa didática. Isso é discurso nosso. Tá? E eu acredito que a espiritualidade vai te apoiar. Pedir para eles abrirem caminhos, darem indicações, sugestões, sincronicidades, mas principalmente dentro da gente, a gente admitir que a gente tem direito de pedir isso e direito de receber isso. Porque senão pode vir a deusa da fortuna tentar abençoar a sua vida. Se você não der essa permissão dentro, nada vai dar certo. Então, essa reestruturação
de ideias, de consciência, para que a gente dê essa permissão, para que até essas ajudas, ainda que sejam invisíveis, consigam encontrar o nosso endereço e chegar até a nossa vida. Maravilha, Yuri. Nossa, como é gostoso te ouvir, como é bom se abastecer, se reabastecer também dessa fonte. E, Yuri, eu te agradeço aí pela disponibilidade, por estar conosco, e assim, são tantos, eu coloquei aqui alguns pontos assim, mas isso merecia depois, já fica o convite para outro encontro, e a gente conversar, debater um pouquinho, inclusive, em um outro encontro, quem sabe, eu até tinha sugerido isso no início do nosso papo, de convidar também o Fernando, vou ver se eu convido o Fernando bem. Ele ficou até de voltar aqui no canal, e aí a gente podia fazer essa dobradinha, né, e esse bate-papo para a gente até falar de algumas questões que o Fernando, como psicólogo, poderia até trazer, e também no trabalho dele com essa visão espiritual, e você, de acordo com o seu estudo e também com suas conexões, que seria falar sobre o autismo, né? Alguns pontos sobre o autismo. Eu acho que valeria bastante trazer informações sobre você como autista, o Fernando também, mas ele também como terapeuta autista, talvez poderia abrir, né, alguns pontos que eu tenho certeza que vai mexer assim, com muitas pessoas em casa, em saberem, descobrir e entender um pouco mais. Então fica aqui o convite já, de antemão, para a gente bater esse papo. Vai ser um prazer, uma alegria, e tem tudo a ver com o papo de hoje, porque ser autista no Brasil hoje, ou ter alguém autista na família, cara, não tem como romantizar o oposto. A gente precisa de dinheiro mesmo, sabe? Para ter suporte, para ter condições. Então, tudo isso se interliga e vai ser um prazer. Fernando manda muito bem nesse assunto e a gente pode expandir ele para diversas ramificações, até espirituais. Ótimo, maravilha. Olha, quem quiser acompanhar o Yuri, eu vou deixar as redes sociais dele aqui abaixo, também você pode acompanhá-lo, inclusive para aderir esse livro, né? Que também eu vou aderir o meu e que vai valer muito para você poder ler. Eu já tô, é uma bíblia, né, gente? Praticamente, né? A deusa celta da abundância. Então, eu acho que você vai gostar. Vamos conhecer esse livro que eu acho que já está expandindo e chegando a quem tem que chegar. E tem o curso também do Mãos de Ouro, que é complementar. Os Mãos de Ouro também. Gostar muito também. Para quem precisa de coisa prática, tá ali. Maravilha. Então, você encontra tudo lá no Instagram, né? Nos contatos do Yuri. Tem site também, Yuri? Tem, no Instagram. yurilevi.com, YURI. Vou deixar aqui abaixo. Pronto, vou deixar aqui abaixo para você também adquirir ou conhecer o trabalho do Levi. E mas é isso, Levi. Tem tudo no link da bio lá também. Levi, gratidão, cara. Gratidão aí por esse papo e pelo seu desprendimento, meu amigo. Eu te agradeço, Frank. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com você. Desejo tudo de melhor para você, para sua família e para todo mundo que está assistindo a gente. Sejam muito abençoados, que a Mãe Divina dê um chamego em cada um. Amém, amém.